Comunidade Evangélica. Para você que não me conhece, eu sou a Beth. É um prazer te receber aqui hoje. Antes de tudo, eu gostaria de te convidar a curtir esse canal, a se inscrever, para que você possa receber mais mensagens e que isso possa abençoar a sua vida. Hoje eu gostaria de falar com você a respeito do tema quando um justo é acusado. Nós vemos muitas situações hoje em dia e nós muitas vezes ficamos pensando em algumas coisas. Existem situações em que nós vemos onde uma pessoa comete um crime e nós consideramos esse crime muito grave e o que nós queremos? Queremos justiça. Nós queremos que essa pessoa pague por esse crime, nós queremos que essa situação seja resolvida. Mas também existe um outro caso, que é quando uma pessoa ela é injustiçada, quando alguém que não cometeu um crime, alguém que não cometeu é acusado injustamente. Então nós vamos ver essas duas figuras hoje nessa mensagem que nós vamos falar um pouquinho. Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 3, o versículo 21 a 23. Eu gostaria de ler com você. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu gostaria de destacar com você esse último versículo, que vai falar, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o tema da nossa mensagem vai falar quando um justo ele é acusado. Ele é acusado injustamente. E nós vemos que existem duas situações nas nossas vidas também. Nós vemos que nós merecíamos a acusação. Nós merecíamos ser acusados. A Bíblia diz aqui em Romanos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E nós, através de Adão e através de Eva, o pecado entrou no mundo. E com isso acarretou algumas consequências para as vidas de toda a humanidade, para a vida de toda a humanidade. E nós sabemos que alguém teria que pagar por isso. E Jesus, ele veio nesse mundo, ele era o segundo caso. Ele era um justo, que não merecia acusação, alguém santo, puro, que foi acusado injustamente. Não injustamente, mas que pagou por alguém. E a primeira situação é quando alguém comete um crime terrível, alguém que fez algo e que nós, na nossa mente, pensamos que essa pessoa ela tem que pagar pelo que ela fez. E se nós formos analisar, nós somos essa pessoa que nascemos no pecado e que nós merecíamos sermos acusados. Mas Jesus, ele veio nesse mundo e ele se fez injusto para que nós pudéssemos chegar a Deus. E a respeito disso eu gostaria de falar com você a respeito de um texto que se encontra lá em Isaías, capítulo 53. Eu gostaria de te convidar a ler esse texto comigo. Isaías 53. E nós vamos começar a ler a partir do verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, de sua linhagem quem dela cogitou? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Então, quando nós falamos a respeito de que nós somos pecadores, o pecado entrou no mundo através de Adão, e você deve conhecer essa história, nós brincamos com essa história, nós falamos essa história desde criancinha. As crianças aprendem que Adão e Eva, eles pecaram, eles comeram do fruto proibido e através deles o pecado entrou no mundo. E alguém teria que pagar para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus. E eu gostaria de falar com você a respeito de uma ilustração, a respeito de um pai que ele era juiz e ele tinha que julgar a causa da sua filha. E sua filha ela tinha cometido uma infração e ele tinha que julgar essa causa. E esse pai, ele julga como procedente a infração da filha, que a filha teria que pagar um certo valor para que ela pudesse ser livre, né? Pagar aqui para aquela situação. E o que acontece? Esse pai, ele julga procedente essa causa, dizendo que a filha merecia sim pagar. Porém, ele era um pai. E ele mesmo retira o dinheiro ali e paga aquela multa para que a sua filha fique livre. Foi isso que Deus fez por nós. Nós merecíamos o juízo. Nós pecamos, todos pecaram, não existe alguém que não pecou. E nós merecíamos o juízo. Mas o que Deus fez por nós? Ele mesmo entregou o seu único filho para que pagasse a nossa dívida. E para que essa dívida fosse cancelada. E nós muitas vezes falamos muito a respeito disso, a respeito de que Jesus veio, morreu na cruz e nos deu a salvação e tudo certo. E nós vivemos uma vida muitas vezes aqui em dificuldades, não digo em dificuldades financeiras, mas em dificuldades muitas vezes espirituais, em dificuldades muitas vezes sentimentais. Nós vivemos muitas vezes com doenças, não apenas doenças físicas, mas doenças da alma, que hoje é o que afeta muito a humanidade. E nós nos esquecemos de que na cruz Jesus pagou o preço por tudo isso. Nós podemos hoje afirmar que você que me ouve hoje, se você entregar a sua vida a Jesus, se você já entregou a sua vida para Jesus, que você é vitorioso, porque Jesus conquistou isso na cruz por nós. Ele mesmo foi o pagamento para que nós tivéssemos a oportunidade de estarmos aqui, para que nós tivéssemos hoje vida, para que nós tivéssemos paz, para que nós tivéssemos saúde. E eu gostaria de destacar com você 3 tópicos a respeito disso. 4 tópicos, na realidade, a respeito disso. Então, quando nós lemos Isaías 53, no versículo 4, vai dizer assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então, a primeira coisa, Jesus, Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Então quer dizer que eu não vou ficar doente? Não, você pode ficar doente. Você vai ficar doente. Mas Jesus já levou sobre si tudo na cruz do Calvário. E ainda que muitas vezes nós fisicamente ficamos doentes, espiritualmente nós temos saúde. Nós temos saúde espiritual, porque Jesus, Ele conquistou isso na cruz por nós. Porque Ele pagou um preço, um alto preço, para que nós tivéssemos a saúde hoje. E aí o segundo tópico, Jesus, Ele levou sobre si tudo isso e nos trouxe a paz.
Aqui vai dizer assim, no versículo 5, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você não tinha paz, você não tinha direito a ter paz. Mas Jesus, quando ele morreu lá na cruz, ele morreu e ele não apenas curou as nossas dores, as nossas enfermidades, mas ele nos deu paz. E muitas vezes nós vivemos situações no nosso dia a dia, vivemos momentos na nossa vida que nós nos esquecemos que Jesus, ele pagou o preço para que nos desse paz. Então, Jesus, ele conquistou na cruz a saúde para nós, mas ele também nos deu paz. O próprio Jesus disse isso lá em João, capítulo 14, versículo 27. Jesus disse que ele nos deu a paz. Ele diz: deixo-vos a minha paz vos dou. Não como o mundo dá, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você tem paz? Muitas vezes a gente acha que ter paz é estar tranquilo aqui, sossegado. Não. Você tem paz porque quando você deita a cabeça no travesseiro, você pode dormir tranquilamente, sabendo que Deus tem cuidado da sua vida. Que ainda que as dificuldades venham, ainda que os momentos difíceis venham, o Senhor tem cuidado da sua vida. Esse é o segundo tópico. E aí, o terceiro, nós fomos perdoados. Nós merecíamos o castigo, mas Deus nos deu o perdão e nos aproximou dele. O versículo 6 vai falar sobre isso. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a sua iniquidade de nós todos. E aí a iniquidade de toda a humanidade caiu sobre Jesus, para que todo aquele que crer no nome de Jesus, que entregar a sua vida a Ele, para que todo aquele que reconhecer que Jesus Cristo é Salvador, possa ser perdoado dos seus pecados e possa ter vida, e vida em abundância. Então, você não precisa viver uma vida de culpa, uma vida de medo, porque Jesus, ele pagou o preço pelo perdão dos seus pecados. O que nós devemos fazer é nos arrepender e nos voltar para o Senhor e reconhecer que nós somos sim falhos, pecadores, mas que nós sabemos que o sangue de Jesus tem poder para nos perdoar, abandonar aquela situação e começar a viver uma nova vida em Cristo. Esse é o terceiro tópico. Jesus, ele conquistou o perdão dos nossos pecados lá na cruz do Calvário. E aí nós temos o quarto tópico. Jesus fez tudo isso para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus. Se alguém está em pecado, essa pessoa está longe do Senhor. Mas Jesus, quando ele trouxe o perdão dos pecados, ele nos aproximou de Deus. E aí ele nos trouxe de volta para o Senhor. E João capítulo 6, versículo 37, vai falar sobre isso. Vai falar assim: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A vontade do Pai é que todo aquele que crê em Jesus Cristo possa ter a vida eterna, estar próximo do Senhor, não apenas aqui na terra, vivendo uma vida próxima e vivendo com Jesus, tendo o Senhor Jesus habitando dentro do seu coração, mas a vida eterna, estar com o Senhor eternamente, morar junto com Ele.
Essa é a maior riqueza que todos nós podemos receber. Esse é o maior presente que nós podemos receber. Nós estamos em período de Natal e o melhor presente que nós recebemos é que Jesus um dia nasceu, mas ele também morreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos a oportunidade de estar com Deus. Mas ele não apenas morreu, mas ele ressuscitou. E ao ressuscitar, ele nos deu o direito, ele conquistou coisas para nós lá na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos viver aqui na Terra, os nossos dias aqui na Terra, e também viver na eternidade com o Senhor. No mundo antigo, quando eles guerreavam e batalhavam, quando ganhava a guerra ali, eles venciam, eles conquistavam um lugar, eles traziam consigo ali as riquezas daquele lugar, eles traziam os bens que aquele lugar possuía, eles traziam o que nós falamos que são os despojos da guerra. E é mais ou menos isso que Jesus fez. Nós estávamos longe de Deus, mas quando Jesus ele morreu e quando ele ressuscitou, ele trouxe vitória para as nossas vidas. E quando ele venceu ali, ele venceu a morte na cruz, ele venceu a doença, ele venceu as dores, ele venceu as aflições e ele nos deu paz, ele nos deu vida, ele nos deu perdão de pecados. Quando tudo isso aconteceu ali, ele trouxe consigo as nossas vidas. Ele conquistou ali o direito para nós de sermos chamados filhos de Deus e de nos aproximarmos de Deus. Então, eu gostaria que você pudesse se lembrar dessa mensagem. Talvez você diga, Beth, mas eu já conheço a Jesus há tantos anos, eu já caminho com Jesus há tantos anos. Mas que você possa não se esquecer daquilo que Jesus conquistou na cruz por você. Que você possa viver nesse mundo como alguém vitorioso, não vitorioso financeiramente, mas vitorioso porque Jesus conquistou na cruz por você e por mim saúde, paz, alegria e o maior presente de todos, ele nos deu a salvação. Que você possa se lembrar disso todos os dias da sua caminhada aqui nessa terra, até o dia que você possa se encontrar com o Senhor lá na glória e nós possamos nos encontrar lá e viver eternamente com Ele. Eu gostaria de orar com você nesse momento, para que o Senhor possa abençoar a sua vida, para que essa palavra possa tocar no seu coração e que haja mudança na sua vida, que você possa mudar o rumo da sua vida, mudar situações na sua vida que precisam ser transformadas, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós, Senhor, agora nos colocamos diante de Ti e, Senhor, clamamos pelas nossas vidas, assim como, Senhor, clamamos pela vida de todas as pessoas que nos ouvem nesse momento. Pai querido, nós queremos, Senhor, te pedir, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, cuidar das nossas vidas. Que o Senhor possa, Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos fazer lembrar, Senhor, de quem somos em Ti e de tudo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário por nós. É por isso, Senhor, que nós ministramos, Senhor, sobre a vida de cada um que nos ouve, saúde, paz, alegria, bênção, Senhor, sem fim, que vem do alto céu. Senhor, se alguém não te conhece, agora nesse momento entrega a sua vida a Ti. Senhor, recebe, Senhor, esta vida. Toca no coração, Senhor. E que, Senhor, essa pessoa, Senhor, possa agora, Senhor, se lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem tocado, falado com ela. E possa, Senhor, ser visitada por Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Até mais, que Deus abençoe a sua vida.